Querido amigo e irmão em Cristo, nós estamos juntos mais uma vez para tratarmos do assunto juízo final, o trono branco, o julgamento de todos os perdidos de todos os tempos, povos, tribos, línguas e nações. Apocalipse capítulo 20, versículos 11 até o verso 15. Nós falamos na mensagem anterior sobre o verso 11. Vimos Jesus sentado no trono, os céus e a terra se rolando, porque não havia lugar para eles, dado a presença irresistível do Senhor Jesus como juiz deste mundo. Hoje vamos continuar aqui, continuaremos vendo o desenrolar deste julgamento. Versículo 12 ele diz: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo, de acordo às suas obras. Quero chamar a atenção para alguns detalhes muito importantes do versículo. João começa dizendo, e vi. Ele estava vendo realmente como numa sala de cinema, em um grande telão, as coisas que deveriam acontecer no futuro. E ele, autorizado por Jesus, notificado pelo seu anjo, ele estava escrevendo em um livro. Portanto, chega um momento que você vai ver que o livro é, como disse o profeta Daniel, o livro é selado. O livro não pode ser lido por um tempo até que as profecias se cumprissem. Mas chega um momento, no capítulo 5 especialmente de Apocalipse, o livro é aberto, os selos são rompidos e o grande leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus, abre então o segredo para o mundo perdido. É ali que nós temos todos os segredos descobertos. Entre eles, o julgamento. E nós estamos vendo aqui como vai se proceder esse julgamento. Você imagine num julgamento comum, na justiça comum aqui no mundo. Em um júri você vai ver as pessoas chegando, as testemunhas que irão depor, o réu que será julgado, o juiz que estará ali para julgar, caso o promotor de justiça, advogados e assim por diante, e a multidão vai aumentando. E dado o julgamento, você vai ter uma multidão de pessoas diante de um julgamento. Mais ou menos assim. João disse, e eu vi. Olha, eu vou repetir mais uma vez o texto, é muito interessante. E vi os mortos, grandes e pequenos. Ele não está falando de estatura, de idade, mas ele está falando de posição social. Ele está dizendo, eu vi os pobres, eu vi os bem pobres, aqueles que nada têm na vida, mas vi também os reis, os monarcas, eu vi os grandes homens da mídia que não receberam Jesus como Salvador, estavam ali diante dele. Ora, é bom entendermos que durante o tempo da graça, muita gente pequena, socialmente falando, está rejeitando Jesus como Salvador por ignorância, porque a mente está entenebrecida, o coração está duro e afastaram-se de Deus, mas também aqueles que são sábios e que estarão também, ou que estão também neste momento rejeitando o Salvador. Enquanto ouvem a palavra de Deus, eles desprezam as profecias. Eles desprezam a bondade de Deus. Esses grandes, esses pequenos, com certeza estarão ali, diante de Deus, não importa a posição social em que vivemos neste mundo. O julgamento é coletivo naquela hora. O julgamento é para todos, ninguém poderá escapar. Nós vamos provar isto nas próximas mensagens, que todos sairão de onde estiverem e vindo pelo caminho que seguiram, pelo caminho que foram, eles voltarão a estarem perante o tribunal de Cristo. Ou seja, o tribunal de Deus, o juízo do trono branco.
Olha o que ele diz: e vi grandes e pequenos que estavam diante de Deus. Se lembra que eu falei que todos os caminhos conduzem a Deus? Não brinque com coisa séria. Seja o caminho que você estiver trilhando neste momento. Seja o estilo de vida que você estiver vivendo neste momento. Deus permite vivermos a vida que quisermos. Deus permite vivermos ou termos o estilo de vida que quisermos neste mundo. Ele permite irmos para onde quisermos. Mas um dia, ele determinou com justiça, julgará este mundo. Através do homem que ele ressuscitou dentre os mortos, o seu Filho Jesus Cristo. João foi muito claro quando disse: eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam aonde? Diante do tribunal de Deus. Ou seja, diante da presença de Deus. Sim, o Deus que criou o céu e a terra. O Deus que criou o sol, cujo você não pode encarar, naquele dia, os perdidos terão que encarar o brilho reluzente da presença do Senhor Jesus, como diz Apocalipse capítulo 1. O seu rosto é como o sol que resplandece no maior calor do dia. O momento vai ser terrível, mas vivos, ou seja, mortos grandes e pequenos, estarão diante de Deus. E ele continua dizendo: e abriu-se os livros. Todos os nossos atos, todos os caminhos percorridos pelo ser humano neste mundo, todas as obras praticadas pelos seres humanos neste mundo, todos os pensamentos, palavras e ações estão sendo registradas neste momento nos livros. Deus não cometerá equívoco. Deus não cometerá injustiça. Deus não cometerá engano. Ele não julgará uma pessoa no lugar de outra. Ele não precisa fazer uma análise. Ou ninguém precisa testemunhar do homem. Ele disse no seu ministério, Jesus disse isso aqui: ninguém precisa falar de mim sobre o homem, porque eu sei o que está no homem. Ele conhece-nos por dentro e por fora. Aprendemos numa mensagem anterior que quem vai julgar é a palavra pregada. O escritor de aos Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Quer dizer, dois cortes. Ela penetra até a divisão da alma do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Naquele dia, tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que praticamos virá à tona. Além de vir à nossa mente, através da palavra de Deus, que é Jesus, que estará julgando este mundo, virá à tona, virá à lembrança. Estão também registrados nos livros. Não há como fugir. Ali não vai ter um advogado? Não. Advogado de defesa? Não. Ali vai haver promotor de acusação, juiz de acusação. Ali vai ser o momento para a condenação eterna. Não haverá escape. Estarão diante de Deus, ouvindo a leitura dos atos que praticaram neste mundo simplesmente para uma confirmação e o pior, juiz que nos acusa. Não é aquele que vai pronunciar a condenação, mas é a nossa própria condenação. Ou seja, a nossa própria consciência, isto é, daqueles que ali estiverem. E, naquele momento, muitos dirão: puxa vida, tanta oportunidade que eu tive, tantas vezes que eu ouvi, estive tão perto do reino, mas sem salvação. Tantas vezes que ouvi os remidos a cantar, que Jesus veio ao mundo para nos salvar. Quantas vezes eu ouvi dizer que Jesus estava buscando e salvando os perdidos. E eu, como perdido, não me dei por atento. Descuidei. Chegou o momento, quando terei que prestar conta dos meus atos, quando eu poderia ter entendido no passado que Jesus fez tudo isso por mim.
Ele veio, ele morreu na cruz pelos meus pecados, ele ressuscitou para a minha justificação. Perderam a oportunidade. Agora estarão diante do trono do julgamento de Deus e os livros sendo lidos. E ele continua no texto, no verso 12, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. O livro da vida e os livros. Deus permita que o seu nome esteja agora no livro da vida. Se o seu nome for escrito agora no livro da vida, você será livre do poder do mal. Você ressuscitará ou será transformado e arrebatado no primeiro julgamento, na primeira fase da volta de Jesus a este mundo. Caso seu nome não esteja no livro da vida, ele vai estar nos livros, onde as nações, os povos, tribos de todos os tempos, de todas as épocas, grandes e pequenos, serão julgados. Espero que você esteja entendendo. Nós vamos passo a passo para que possamos entendermos qual é a dinâmica aqui colocada por Deus na sua palavra, na sua revelação, quanto ao julgamento das nações. O meu desejo, o meu interesse, a minha vontade, e eu sei que é a vontade de Deus, é que nós, você, eu e nós não estejamos neste momento, que estejamos de camarote nos céus, como disse Jesus a João, daqui eu vou mostrar as coisas que em breve devem acontecer. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. A minha oração é que o seu coração seja aberto, por livre e espontânea vontade, permitindo Jesus entrar. E ele prometeu entrar, ficar conosco e nós ficarmos com ele. Deus te abençoe. Pai querido, muito obrigado, meu Senhor, pela tua graça. Muito obrigado, meu Senhor, pelas tuas infinitas misericórdias para conosco. Por Jesus ter vindo ao mundo, ter feito a obra, terminado a obra, consumado a obra da salvação, e obrigado por aqueles que já se deram conta disto e receberam como seu Senhor e Salvador. Mas eu rogo, ó Deus, a tua misericórdia para com aqueles que, à beira do caminho, perto do reino, ouvindo a tua palavra, ainda continuam com seus corações duros e longe do Senhor. Tem misericórdia deles, Pai, e das suas famílias. Esta é minha oração no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. O assunto é sério, porém muito preciso para estes dias. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.